estou tentando desenhar esse trajeto, redesenhar esse trajeto. Esse trajeto, ele tem, eu trabalho com ele há mais de 40 anos. Então ele foi se modificando muito, né? Ele foi se modificando muito, mas aqui são as chamadas, né? Quer dizer, aqui tem, por exemplo, o que me preocupava. Me preocupou, num determinado momento, a preparação de abril. Preparação de abril são os meses que antecedem abril, para mim. Foi uma coisa, seria um sentimento. Uhum. E abril é o mês dessa luz que nós estamos vendo. Ah, tá. Que vai, se estende então, até... Então a preparação de abril no trabalho, ela propõe uma mudança de luz durante os 12 meses. Entendi. E como essa luz constrói essas imagens, as imagens do mundo, as figuras, vamos dizer, do mundo visível, durante o ano. Né? Uhum. Você vê, é uma coisa, como é que... Aí vem o desafio, como materializar uma coisa dessa? Através de uma linguagem que você elege e que você gostaria de aprimorá-la ao longo da sua vida. Né? Então a gravura aqui como linguagem também. Né? Uhum. Então as coisas vão acontecendo assim, de uma forma muito aberta. A obra de arte, ela em si, ela é misteriosa. Ela é misteriosa até o momento que você pode começar a entendê-la como manifestação humana, né? Manifestação humana sensível. Quando você coloca estas questões em termos de ensino, no meu entender, eu me lembro muito de uma frase que acho muito importante, Mário de Andrade, que quando, numa das aulas que ele deu na Universidade Livre do Distrito Federal, no final dos anos 30, uma experiência que durou muito pouco tempo, ele disse que a arte não se ensina, mas se aprende. Não é? E o que quer dizer isso, então? Quer dizer, o que uma escola de arte pode nos oferecer? Quer dizer, ela pode nos oferecer conhecimento que vá ao encontro dessa manifestação que, como disse, em princípio, ela é bastante misteriosa, não é? Quer dizer, são as manifestações poéticas do ser. Quer dizer, se nós objetivarmos um pouco mais essa questão, nós podemos, talvez, colocar isso como ideias que gostaríamos de colocar em prática. Não é? E quando eu falo de ideia, eu estou falando de um desenho absolutamente aberto, não é? Que não é só manifestação gráfica ou plástica, mas é um desenho que se manifesta no próprio ser. E não só naqueles que gostariam de fazer uma obra de arte, por exemplo. O desenho, ele é percurso, o desenho é desígnio, o desenho é projeto. Não é?
eu me lembro aqui uma ideia de desenho que eu gostaria de citar o Francesco Doni, quinhentista florentino, que me parece ele define bem essa questão de desenho. Ele diz o seguinte, que desenho, o primeiro desenho é o desenho de todo o universo, perfeitamente imaginado na mente da primeira causa, antes que viesse ao ato do relevo da cor. O que quer dizer isso? Quer dizer que o primeiro desenho é um desenho que nos visita, que nos forma e que nos propicia manifestá-lo de acordo com nossas intenções e nossas necessidades de expressão. Eu acho que nessa bela definição, por assim dizer, do Doni, nós vamos encontrar também a liberdade de expressão. Uma escola de arte deveria, no meu entender, cultivar a liberdade de expressão. Ela também pode contribuir com o conhecimento, não é? Um conhecimento necessário para a materialização dessas ideias, não é? Através do quê? Através das práticas. Nós não podemos colocar, por exemplo, ideia, conhecimento e prática, no meu entender, com valores diferentes. Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor e quando operamos uma poética, nós operamos na interação desses aspectos. Não é? Anotação, mas é tudo gráfico. O senhor sempre recorre a anotações, né, dos desenhos. Não, o meu trabalho é só anotação. Até teve uma exposição na Pinacoteca, o desenho estampado. Exatamente. Né? Eu tenho o catálogo. Ah, você tem? Tenho. Então, essas coisas vão assim. Então, continuando. Olha. Sabe, e as relações eu deixo em aberto, mas para mim elas são necessárias. Quer dizer, isso aqui é um trabalho só. Para mim é um trabalho só. Agora, para vocês, não sei como acontece, né? Mas então, isso aqui também é uma tentativa de transmissão de uma impressão, de um sentimento, de uma ideia. Não é? Eu penso da seguinte maneira. As manifestações poéticas são acontecimentos, é um fenômeno do ser, não é? Quer dizer, então, no meu entender, existe naturalmente as vocações, os desejos de realização em todos os seres humanos, né? E no caso das artes, essa manifestação, e não só das artes, mas a manifestação poética, é um vir a ser para cada um de nós, não é? E esse vir a ser, ele, para que realmente exista e aconteça, eu acho que você vai precisar entender um pouco o que são as técnicas e o que são as praxes de um fazer, não é? Eu entendo por técnica aquisição de conhecimento e por prática
a materialização de uma ideia. Então, se a manifestação poética você puder entendê-la como uma ideia, uma vontade de fazer, ela precisa de conhecimento, você vai em busca do conhecimento e você vai decidir fazer. Quer dizer, é nessa interação que você consegue materializar um sentimento, uma manifestação daquilo que você desejou fazer e transmitir isso a todos os outros. Então, vamos dizer, numa escola de arte, eu acho que a consciência dessa interação e a consciência de uma manifestação, que eu chamo de poética, ela poderia ser, vamos dizer assim, cultivada. Né? Continuando na reflexão dessas manifestações, eu passaria também para os estudantes a seguinte questão. E essa questão ela poderia ser, vamos dizer assim, pensada através de três aspectos. O aspecto material, o aspecto psíquico e o aspecto espiritual. Não é? Quer dizer, de novo, uma outra interação. Nós falamos primeiro da manifestação poética, das técnicas e das práticas. Agora eu associaria a essas três a questão material, a questão psíquica e a questão espiritual. Quer dizer, então o artista, artista, não é? O jovem artista, o participante de uma experiência dessa natureza, teria a oportunidade, durante o curso, de vivenciar essas questões todas através de suas práticas. Eu entendo que, independente de um dado momento histórico, a prática é fundamental como o aspecto material de suas manifestações. É assim que o artista pode transmitir, ou o ser humano pode transmitir o que pensa, o que pensa e o que sente e o que vive para todos os outros. Essa experiência seria uma experiência para cada um durante todo o período de estudos numa escola de arte. Trabalhar com o jovem que vai se graduar é um grande prazer, porque vocês estão com essa vontade de realizar, né, de materializar tudo isso que vocês estão sentindo. Por isso que eu volto ao aspecto material, ao psíquico e ao espiritual. São três questões que você deve trazê-las juntas para as suas realizações, que é a nossa verdade, né? Nós estamos voltados para isso o tempo todo, né? Então, mas para isso a gente precisa de tempo e não pode, não deve ser, vamos dizer, entre aspas, fiscalizado, né? Avaliado a cada momento. Né? Não tem para mim não tem absolutamente sentido.
tem sentido. Né? E tem mais. Na hora que você materializa o seu primeiro trabalho, esse seu primeiro trabalho vai ser o seu mestre. Porque ele, se você tiver a coragem de olhar para ele e conversar com ele, seu trabalho, ele vai começar também a dialogar com você. Então, você vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu, como é que poderia acontecer. Porque você está vendo ele realizado. Enquanto ele fica só na ideia, você ainda não pode vê-lo exatamente como ele é. Outro mistério. É outro mistério. Porque quando nós temos uma ideia, nós somos extremamente generosos conosco. Ela é fantástica, né? Ela é extraordinária. Mas, e agora? Eu vou ficar com ela guardada dentro? Também, tem muita gente que pensa que para desenhar bem, ele precisa ter habilidade manual. Não é nada disso. Nada disso. Nada disso. Toda obra de arte tem uma carga artesanal e uma carga de outra natureza, quer dizer, espiritual. Não é? Então, agora, o artesão faz parte desse processo. Também não se iluda. Né? Não existe um grande artista que não possa ser também admirado pelo seu artesanato. Mas aí você vai estudar, você pode estudar isso melhor, lendo alguns filósofos, etc., que cuidaram da questão. Não é? Uma outra coisa que eu quero dizer, existe uma vantagem quando você está estudando arte na universidade, porque a universidade é um conjunto de institutos, não é? Então, quando você sentir necessidade, você pode recorrer a um outro instituto para você se informar, não é? Eu tive muitos alunos que numa aula de gravura saíram de uma aula de gravura e foram consultar alguém da química, porque eles se interessaram por um tipo X de corrosão de um material e eles poderiam explicar muito melhor a questão. Outros foram para a filosofia, porque queriam ouvir a opinião de um filósofo. Outros foram para outras áreas do conhecimento. Eu tive alunos que foram desenhar num instituto na escola de veterinária que nós temos ali, porque eles estavam interessados em estruturas. E eles tinham lá uma coleção de esqueletos maravilhosa. Então, existe, isso que eu estou falando, tem que fazer o tempo todo essa interação. Agora, você não deve chegar para o aluno e, no meu entender, falar, olha, hoje você tem que ir em tal lugar. Isso eu não faço. Mas eu deixo que o trabalho dele peça para ele ir e indique o lugar. Entendeu? Indique o lugar. Aí é diferente. Aí eu acho que a viagem vai ter consequências boas. Porque nós podemos concentrar nossa atenção no nosso trabalho e enriquecê-lo com o entorno. É a forma de abrir. É a forma de abertura. Se você não tem o ateliê, a oficina, para você poder construir livremente, materializar livremente o que você pensou, você está fechado. Aliás, as doações humanas,
elas estão sempre acontecendo, se você prestar bem atenção. Né? Uma aula pode ser uma doação. Agora, tem que entender direito o sentido da palavra. Né? Às vezes você fala doação, uma pessoa pensa que você está dando simplesmente alguma coisa para o outro, porque o outro não tem. Não é bem isso. Não é bem nesse sentido. Mas é uma doação, quer dizer, é uma manifestação, é a manifestação do encontro com o outro. Não é? Entende? Uhum. É nesse sentido que a gente tem que entender essas coisas. Não é? As palavras precisam ser bem tratadas e precisam ser escolhidas por nós. Né? Porque senão elas não atingem os objetivos desejados. Né? E, agora, tudo isso sem pressa. Não se esqueça, tudo isso sem pressa. Não há pressa nesse processo. Nós temos que entender, a gente pode, num processo de educação, cultivar alguns conceitos. Um deles é o de tempo. Não é? Não se fala que alguma coisa se perdeu no passado, porque esse passado como memória se presentifica. Você traz para o seu momento o que você conhece. Nós temos que quebrar essas burocracias, aliás, no ateliê ela não deve existir, no sentido negativo. Não é? Ela pode ser necessária no conjunto das atividades, mas, como eu repito, a liberdade de expressão ela deve ser instalada. E tem mais uma coisa que nós precisamos considerar, que os resultados não podem ser medidos com relação a um determinado tempo. Quer dizer, nós não temos um tempo determinado para concluir um trabalho. Quer dizer, todas as nossas atividades, nesse sentido, elas devem ser abertas. Elas devem ser abertas e vamos cultivar também um conceito de tempo, que é fundamental nesses processos. O tempo como duração. Não é? O tempo como duração. O artista tem todos os tempos à sua disposição. Exatamente. Isso não tem, no meu entender, não tem sentido. Eu dei aulas na graduação lá no seu departamento, na universidade, durante muitos anos, e você sabe que eu nunca exigi de um estudante um trabalho terminado e nem estabeleci prazos. E vou deixar também um outro registro aqui que eu faço questão de deixar. E não dei notas pelo trabalho. Então, se apareceu ali algum conceito, esse conceito, na minha maneira de pensar, foi sempre um conceito de aproveitamento, ou um conceito com relação ao que eu vi como produção, positivo, porque eu acredito nisso. E eu acho e eu deixo uma pergunta aqui para vocês pensarem, e seus colegas também. Que conceitos nós poderíamos usar para avaliação de um trabalho de arte? Não é? Seria muito mais interessante que o jovem artista pudesse ser visitado, vamos dizer, o trabalho dele pudesse ser contemplado, melhor dizendo, com uma crítica que levantaria critérios de aproximação à obra dele. E não outro tipo de avaliação. Agora parece que existe aí um esforço
deles criarem um instituto de arte. Então, E para nós, eu acho que tudo isso vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. E aí eu vou falar para você o que acontece. A questão é de natureza política, não é? O jovem, ele tem que saber, ele tem que vivenciar todo o seu percurso através também de questões que são relacionadas à política. Eu não estou falando de política partidária. Eu estou falando de uma política que se traduz em diálogo profícuo com todos os outros, não é? E repito, nós aprendemos através das diferenças, não através do igual. Então, não há todo um esforço de tornar homogêneo toda a transmissão de conhecimento, não é adequado. Você tem que aprender a viver com o seu contrário também, não é? E tomar posição, e se enriquecer com o outro, que não pensa como você. Aquilo que você acha que deve transmitir em termos de uma aula, em termos de, enfim, de uma troca de experiências, aprender a ouvir o outro, não é? E não obturar o outro, não é? Numa aula, quem ministra uma aula não deve ficar falando sozinho e forçando ao outro ouvi-lo. Isso não tem sentido. Não existe, na minha opinião, não existe uma aula sem um diálogo com o outro. Esse me parece o problema primeiro, não é? E através desse diálogo vamos construindo, à medida do possível, a informação que queremos passar, né? O que nós temos que experimentar, mesmo durante o curso? É esse diálogo, não é? Esse diálogo que nos ajuda a perceber como é que essa materialização do que se sente, do que se pensa, possa ocorrer em arte, certo? E para isso é necessário, no meu entender, considerar que expressão sem domínio de linguagem pode criar uma impossibilidade de transmissão dessa mensagem, desse tipo de mensagem. Então, numa escola, na nossa escola, nós devemos tomar cuidado com o aprimoramento das linguagens também, não é? Sempre colocando todos esses aspectos com o mesmo valor, não é? Não vamos nos iludir, né? Achar que pensar é mais importante do que fazer e vai por aí, não é? Eu acho fundamental porque eu sempre entendi técnica como o pressuposto do conhecimento. Então, é nessa hora que numa interlocução, você pode aprender muito com o outro, não é?
Porque para mim a arte é tentativa. Então não posso, realmente, sinceramente, não posso afirmar nada. Né? Uhum. Agora, tudo é Professor, me ocorreu uma pergunta, eu não sei se tem muita relevância. A diferença entre caderno e álbum, existe alguma diferença? a palavra álbum, eu acho que é uma palavra que foi já talvez institucionalizada, né? Então ele é uma coisa, sempre para mim sempre foi uma coisa que tem um começo, um meio e um final. Né? Entendi. E o caderno é uma coisa que quando você tem necessidade você tira uma folha ou põe mais duas e vai fazendo o que eu fiz aqui, que isso não tem fim. E tá todo. E eu não gosto de costurar as folhas. Ah, tá. Porque eu gosto de vez em quando de tirar e ficar examinando assim. Eu digo, bom, esse não fica mais aqui, então vou guardar numa gaveta. Entendi. Entendeu? Então o caderno para mim é uma coisa aberta. Talvez contrariando o objeto caderno, né, que ele é costurado para você não perder as anotações. As minhas são abertas. Por necessidade. Aqui, ó. Funciona mais ou menos assim, essas relações, tá vendo? É um trabalho só. Ah, isso é um trabalho só. Tá vendo? E é recorrente também, né? A retomada de Recorrente. trabalhos. Tudo recorrente. E essas coisas vão se mudar, essas coisas vão ficando, são figuras jacentes. Tá. Eu não apago, mas eu faço uma outra por cima. E aquela. Quem me falou isso? Quem que foi? Acho que foi o Cláudio mesmo. De uma série que o senhor fez, depois riscou a chapa com X. Acho que para cancelar a edição e tal, e depois o senhor reouve as chapas e continuou. Continuou. Isso foi uma exigência de um marchand e eu fiquei negociando com ele anos para ver se ele deixava continuar, disse que não podia. Aí tive que fazer por cima mesmo. Gostei do que ele fez porque eu descobri que pode fazer por cima. Olha que lindo. É um ambiente. E é o que o senhor diz, né? O senhor trabalha com o seu entorno, né? O meu entorno. Eu desde sempre, por assim dizer, trabalhei com o mundo, vamos dizer, com as figuras do mundo visível, não é? Do mundo visível. Então, o meu trabalho, na verdade, ele se prende a uma tentativa de representação em diferentes níveis dessa realidade. Eu tentei com isso um tipo de figuração. Um tipo de figuração que um tipo de figuração sem a perda da identidade do objeto. Acontece que essa identidade do objeto, no meu entender, ela pode ser captada em
diferentes níveis de percepção. Então você pode tentar até registrar o invisível daquele visível aparente, não é? Isso, no meu entender, pode acontecer com a realidade visível, a realidade do mundo, não é? E até certo ponto a aparente alienação dessa realidade, não é? Então, meu trabalho tem sido o meu esforço tem sido nesse sentido e, na verdade, são tentativas que se manifestam de uma forma, vamos dizer, material, através de imagens que são recolhidas e não se fecham. Quer dizer, essas figuras são recorrentes. Então, eu volto sempre a registrá-las e isso, de certa forma, é o que eu tenho, é o que aparece, talvez seja o que registra o meu trabalho gráfico, porque tudo isso eu faço com gravura, principalmente a gravura em metal. Né? Mas isso é metal ou é chile? Aqui é metal e aqui é chile. Existem desdobramentos. Né? Na verdade, estou trabalhando mais com a própria imagem, né? E registrando de diferentes maneiras, né? Através da pintura, do desenho, da gravura. A gravura, para mim, é mais a primeira referência. Ah, tá. Né? Tudo começa pela gravura, então. Primeiro, o desenho é a gravura, né? É a primeira referência. Olha. Misturo chile com metal. Algumas vezes. Algumas vezes. Você quer ver mais de perto? Quer se aproximar ali? Ver? Aqui, ó. Tá vendo? É uma mistura. Olha. E também eu gosto muito da construção rústica, sabe? Não ficar fazendo. Você vê, essa figura está sempre aparecendo agora, não sei, preciso ver o que vai acontecer. Ela tá. É um personagem, ele é que não dá tempo, mas tem uma pilha assim de gente. Ele apareceu no trabalho há muitos anos atrás. Foi um modelo que eu peguei. Olha que fantástico. Está vendo o desenho? Essa arte, nesse momento, está lá em cima da bancada. Eu estou mudando tudo isso aqui. Nossa, maravilhosa essa gravura. Aquela também das aves circundando a árvore, dos pássaros. Os pássaros é do mesmo lugar, chama-se Tapicerica da Serra, quilômetro 23. E sempre tem, né, essa marcação exata do lugar. Né? Ou da cidade. Posso ir virar? Aqui, ó. Aqui, ó. Puxa, que lindo, hein, aquela? Você vê, tem também a discussão da formação da figura. Tem um discurso paralelo que é da linguagem. Da linguagem. Dos elementos intrínsecos à linguagem. Entendeu? O senhor que faz a própria edição, né? Isso no seu trabalho é fundamental. Né? Fundamental. Eu não tenho impressora. Não dá, porque muda toda hora. Na impressão também
A linguagem continua na impressão. Na impressão. É fundamental, né? Porque aqui você, nessa hora, você vira um tipógrafo, né? Quer dizer, meu trabalho é de operário, né? Eu sou um operário. Passa disso. E eu acho que a manifestação artística é pessoal, é individual. O coletivo se faz através das trocas, das diferenças recíprocas. É na diferença que você, nesse caso, que você vai adquirir conhecimento, de fato. E que você vai experimentar a manifestação artística. Ou melhor dizendo, poética. Eu estou usando aqui o termo poético no sentido do fazer coisas, não é? Quer dizer, seria necessário que nós tivéssemos um espaço mais adequado para isso. O espaço mais adequado para isso, no meu entender, dentro da universidade, seria um instituto que fosse de arte, não é? Que fosse de arte. Na hora que pudermos conseguir isso, eu acho que nós teremos mais liberdade de propor os itinerários mais adequados para esse tipo de formação. Eu acho que esse tipo de formação ainda está muito ligado a certas atividades que poderiam ser, de certa forma, dispensadas. Então, você vai ver, não é, que nós agimos de acordo com as nossas circunstâncias. Como já lembrou Ortega nos seus estudos, né? Nós somos nós as nossas circunstâncias. Mas isso tudo, mas o tempo, ele, nesse ponto, ele é muito generoso. Ele nos orienta. É porque eu sinto muito, às vezes, também, quando eu tô fazendo trabalho, que tem, tipo, um tempo do mundo, que é, tipo, prazo de entrega e etc. Existe um tempo que é, tipo, o seu trabalho mesmo. Eu não sei se eu fiz bem ou não, mas eu sempre recomendei aos meus alunos que não se preocupassem com isso. Olha, sinceramente, eu acho que ao longo desse tempo todo, as minhas referências eu encontrei na história de todos os tempos, dependendo do que você procura, não é? Dependendo do que você procura. Então, eu vejo isso mais por esse caminho, vamos dizer assim, do que propriamente me situar num determinado momento, numa determinada obra e tentar me apoiar nisso. Esse tem sido meu esforço. Não sei se atingi os objetivos que queria ou não, mas eu me sinto melhor assim. Estava indo para o interior, estava passando por um fim de cafezal. Estavam deixando, todo mundo estava indo embora. Olha.
Então eu fiz esse registro. Aqui é metal, aqui é madeira e metal. O que o senhor imprime primeiro? A madeira ou o metal? Primeiro metal. Primeiro metal. Primeiro metal. A madeira é como se fosse o fechamento, né? A chave. Entendi. Sabe, ela segura as imagens, os matizes, né? Porque parece uma coisa só assim, né? A impressão. Ok. Olha. Vai por aí. Aqui, ó. Parece. A água. É isso aí. Ah lá. Tá vendo essas que o Cláudio falou, né? Bom, então, são clandestinas. Pessoal de mercado de arte... Você sabe que eu expus isso no MASP, assim. Assim? Assim. Sim, foi. Eu vi, eu tive lá. Tinha muitas lá, assim. Eu quero, se eu pudesse, eu quebraria com essas convenções. Como que o senhor lida com essa coisa da tiragem, assim? Porque pessoa que compra, eles têm uma preocupação. Quantas tiragens você fez dessa gravura? Então, eu faço assim, eu já aviso. Se alguém quiser comprar uma gravura minha, eu falei, olha, aqui as coisas são assim. Não tem controle. Se você vai comprar para valorizar esse trabalho, do ponto de vista do número de provas, não sei o quê, não compre. Porque eu já vi isso, eu quero que deixar isso bem claro. Não compre porque não é por aí. Não é por aí. Eu acho muito difícil essa coisa da tiragem. E eu acho que isso atrapalha todo o processo criativo de uma gravura, sabe? Você compra porque você está interessado em ter a imagem. Agora, a gravura, por natureza, ela existe para multiplicar a imagem. Portanto, não pode ser também, ela não pode custar um preço absurdo. Na verdade, nesse ponto, eu me relaciono mais com pessoas que colecionam meu trabalho e já sabem disso, né? Porque gravura... E gravura também contemporânea, eu não sei, essas coisas estão perdendo o sentido, né? Do ponto de vista de reprodução em grande escala, perdeu todo o sentido. E do ponto de vista também de uma fidelidade à verossimilhança, perdeu o sentido. Hoje você tem a fotografia que faz isso muito bem, se for o caso, né? Se você quiser, né, usá-la para isso, né? Agora, o desenho é sempre aberto, quer dizer, e existem trabalhos em ciência, por exemplo, que você não opta pela fotografia, você prefere o desenhista. É verdade. É verdade. Eles usam a tal da câmara lúcida, muitas vezes. Você prefere o desenhista porque eles acham que você chega mais perto. E quem me falou isso aí foi uma pessoa que pesquisava mesmo. Ela falou, porque através do desenho você consegue compreender. Bom, em princípio, o fenômeno é envolto em grande mistério. Porque mistério é uma revelação que permanece oculta. E nós vivemos, é a nossa própria vida. Nós vivemos esse mistério o tempo todo. Convivemos com o mistério. Mas na hora que você aceita o mistério, você se manifesta com mais tranquilidade. Não é? Então, a obra de arte, como eu já disse, ela é
uma manifestação misteriosa, mas ela pode ser, por outro lado, materializada. Ela pode ser materializada. E você veja a beleza dessa materialização. Qual é a beleza dessa materialização? É que você pode passar a todos os outros aquilo que você sentiu. E esse sentimento, ele pode ser reconhecido pelo outro como um sinal. Não é? Então, o que existe é uma constante transmissão de experiências entre as pessoas, de experiências, no caso das artes, no meu entender, de experiências que têm como fundamento o sensível, a sensibilidade do ser humano, não é? Nós podemos analisar isso na história, nós podemos analisar isso através dos sentidos, dos nossos sentidos. Por exemplo, e dos elementos da própria natureza, né? Quando você fala em luz, você pode falar também em olhar humano. E vai por aí. Então você pode tentar construir esses conceitos de uma forma mais agradável através de diferentes áreas do conhecimento. Não é? Nós estamos falando de arte, mas, nesse caso, a física me parece interessante quando nós falamos de luz. A ciência nos parece interessante quando nós falamos do olhar humano do ponto de vista fisiológico. Mas o ser humano não olha só com os olhos, produtos da fisiologia do seu olho. Ele olha também junto com a fisiologia do seu olho, ele olha com a potência de sua alma. O olhar humano não é só produto de um processo fisiológico. Ele é produto de uma espiritualidade também, né? E vai por aí. Então, por isso que eu digo, mas isso, para ser entendido, precisa ser experimentado. E a escola de arte seria o campo da experimentação, do que diz respeito ao sensível. O desenho permanece porque o desenho está em nós. Então, enquanto nós existirmos como seres humanos, o desenho vai existir também. Né? Pensa no Doni. Né? Então, vai por aí, ó. É isso, tá vendo? Tem situações assim. Aqui é um caderno de informação, então talvez não haja muito nexo em termos de sequência, né? Mas também eu estou agora, nessa época do trabalho, eu não estou muito preocupado numa sequência que tem anexo. Eu acho que fica aberto para você tentar captar a visão de conjunto pela linguagem. Entendeu? Uhum. Quer dizer, é um outro patamar, né? É um outro patamar de abordagem de um fenômeno como esse. Mas a minha elaboração é pela imagem. Quer dizer, eu não... alguém já escreveu um pouco sobre isso, mas não... sobre o meu trabalho, mas não, eu mesmo prefiro a imagem do que um texto para explicar essas coisas. Ah, sim, sem dúvida. Senão o senhor acabaria escrevendo, né? Exatamente. Olha, aqui, ó. Essa tá vendo? Aqui é da praia. Depois eu tenho a impressão que aqui eu vou reunir o que é da praia e depois as outras questões.
Talvez faça uma exposição esse ano. É isso que eu ia perguntar. Talvez faça uma exposição. É isso. Maravilhoso, Tá bom? professor. Agradeço Nós a que visita agradecemos. de vocês. Que nós que agradecemos. Para mim foi uma manhã muito agradável. Eu só posso dizer que eu não posso deixar de fazer isso. Porque se não fizer isso, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso fazer isso, entendeu? Agora é só assim. E eu paro por aqui. Porque se eu for além, o que eu posso... Não é? Eu posso oferecer isso a vocês, se vocês naturalmente estiverem interessados, mas só.